Vamos agora falar um pouquinho aí do Gênesis 12. O Gênesis 12, ele retrata a saída de Abrão em busca da Terra Prometida. Como eu tinha falado lá no capítulo 11, no capítulo anterior, Abrão ele estabeleceu junto com seu pai Terá na região de Harã, recebeu esse nome em homenagem ao irmão de Abrão. Terá faleceu ali na região de Harã e em seguida, logo após a morte do seu pai Terá, eles seguiam então seu caminho em direção à Terra Prometida. E aí surge mais dois personagens importantes no decorrer de toda a história bíblica daqui para frente, que é Sarai, esposa de Abrão, e Ló, que era o sobrinho de Abrão. Ló, ele era filho de Harã, e ele surge agora aqui, nesse momento aí, vai fazer parte ali do decorrer da história. O que acontece? Nesse caminho de Harã até Canaã, começa a ter altos e baixos. Surge ali uma fome terrível, uma região muito pouco próspera, e aí a fome surge e acaba que eles precisam se desviar desse caminho, indo para uma região mais próspera. E aí surge a ideia de ir para a região do Egito, que é uma região muito próspera naquela época. Então eles falam assim, vamos para o Egito, né? É o que a gente tem para hoje. E chegando lá bem próximo do Egito, Abrão fica sabendo de alguns boatos, que passa até um pouquinho de medo, um pouquinho de receio. Ele fica sabendo que o faraó, ele gostava muito de mulheres, né, principalmente mulheres bonitas, famosas, e que quando ele gostava muito de uma mulher e aquela mulher era bonita, ele costumava até matar o marido para poder ficar com a mulher. E aí ele fala assim, pô, Sara é bonita, Sara é minha esposa, charmosa, eu vou chegar lá a correr o risco de ser morto. Então Abraão tem a seguinte ideia, né, pô, eu vou ter que criar uma estratégia para defender a minha integridade física. E aqui agora a gente vai para o segundo slide, que é quando surge aqui a primeira polêmica, que é a mentira de Abrão. Abrão, ele, claro, né, que algumas doutrinas, que alguns estudiosos, alguns teólogos ficam naquela, será que Abrão mentiu mesmo? Será que não mentiu? Você vai entender o porquê dessa polêmica. A esposa de Abrão era sua meia-irmã. Significa que um dos pais, ou a mãe, ou o pai, ele era pai também de Abraão, mas um dos progenitores não era. Então, por fato de Sarai ser meia-irmã de Abraão, quando ele chega no Egito, ele fala, não vou falar que a Sara é minha esposa, eu posso falar o seguinte, eu posso falar, Sarai é minha esposa, ou Sarai é minha irmã. Vou falar que Sarai é minha irmã. Ele escolheu esse caminho. Então, ao chegando lá no Egito, ele já com essa estratégia na manga, o faraó pega e vira ali, né? O pessoal chegando aí, né? Que é isso? Nossa, que mulher bonita aí dessa. Aquela formosura em pessoa. Quem que é aquele homem lá que está do lado de Sarai? E aí, então, o pessoal estava dizendo, não, ali não é marido dela, não. Ele é o irmão dela, irmão de Sarai. Ah, é? Irmão dela, na época é o seguinte, principalmente o faraó, ele tinha o costume da família, da sua pretendente, ele presentear, né, dar presentes, né, cativar, né. E aí o que aconteceu? Abrão chegou lá com Sarai e o faraó já o convidou para fazer um banquete e tudo mais, né, queria conhecer a mulher e já deu um monte de coisa para Abrão. Deu ali terra, deu ovelha, né, deu animais, deu tudo para ele. Então, a recepção de Faraó, inclusive aqui está no segundo slide aí, foi uma recepção glamourosa. E o que acontece, né? O cara paga o jantar, mas o jantar não é de graça. Sabe disso. E no decorrer dessa história aí, acaba, a Bíblia diz que Faraó toma Sarai como sua esposa. E aí que tá. Isso, imagina para vocês verem, Deus tem ali a sua descendência, que ele abençoa, que é a descendência de Sem. Abrão é descendente de Sem. Pô, Abrão chega num local, no Egito, em vez de falar a verdade, falar assim, ó, tô chegando aqui no Egito, Sarai é minha esposa. Porque o que acontece? Por mais que Abrão tenha falado que Sarai era sua irmã, e para alguns isso não seja interpretado como uma mentira, para mim isso não cola. Porque ele tinha a intenção de enganar
Se ele quiser ser totalmente transparente, ele fala, não, Sarai é minha esposa, sim, pronto. E eu não tenho medo do que vai acontecer, não. Se você vai me matar, eu tenho um Deus Todo-Poderoso que vai me proteger. Então, acredito que era isso que Abrão deveria ter feito. E foi o que Deus também, acredito que Deus deve ter pensado nessa mesma linha de raciocínio. Pô, eu prometo uma terra pro cara, o cara chega lá, não conta uma mentira, em vez de falar, pô, eu tô chegando aqui com a minha esposa, a gente vai ficar aqui, eu tenho um Deus Todo-Poderoso e tudo mais. E ainda depois, o faraó toma a esposa de Abrão e faz dela sua mulher. Cara, isso para Deus foi o fim de tudo ali, né? O que ele pega e faz? Ele começa então a jogar pragas em Faraó. E aí Faraó, que do dia para a noite estava próspero, estava tudo bem, começa a se ver ali diante de um monte de pragas. O que ele começa a pensar? Começa a suspeitar. Gente, o pessoal vai pegar essa mulher, essa Sara aqui como esposa, começou a surgir esse monte de praga, alguma coisa deve estar acontecendo. E aí, então ele descobre que realmente Abrão era marido de Sarai, que Abrão tinha um Deus, que esse Deus muito possivelmente estava jogando pragas ali, e chama Abrão no canto e fala assim, ó, pega sua esposa e literalmente vaza, não quero vocês aqui não. Porque ele sabe, assim, ele sentiu na pele que aquilo ali estava acontecendo com ele e era uma coisa de um ser superior, né, jogando pragas e tudo mais. Então, a partir daí, então, Abrão pega a sua esposa, Sarai, seu sobrinho Ló, e ele sai, então, do Egito. E aí surgem alguns questionamentos aqui, que é o seguinte, por que Deus puniu o faraó em vez de punir Abrão, que foi quem mentiu? É porque uma das explicativas para isso é que a causa de tudo, o fato de Abrão ter mentido não surgiu dele, mas surgiu de uma coisa prévia. Foi o quê? Que foi o tratamento de Faraó com os estrangeiros, com as outras pessoas. Ou seja, chegava uma pessoa bonita, ela é casada, pega a esposa e mata o marido, né? Aí eu te perguntei o que é pior, você mentir para defender sua integridade física ou você, né, pegar e matar uma esposa, matar o marido para ficar com a esposa, né? Então foi essa linha de raciocínio aí que, de certa forma, Deus seguiu para punir o faraó nesse caso aí. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha falado aí um pouquinho. O capítulo 12 é bem curtinho mesmo, bem pequeno. Mas no próximo a gente fala então do capítulo 13.